Toda semana aqui no Câmara Livre a gente usa a nossa missão pública aqui da legislação e das emissoras públicas legislativas para falar também sobre trajetórias de vida. E a nossa missão é fazer com que através da trajetória de cada um dos nossos convidados a gente possa oferecer a você uma forma de refletir sobre a sua própria performance, os seus caminhos e as escolhas dos nossos ciclos da vida. E hoje a gente vai falar, com 25 anos da emissora pública, da TV Câmara aqui, de algo que é uma profissão reconhecidamente nobre em todas as suas circunstâncias. Ser professor, atividade no magistério. E com um detalhe, 50 anos de sala de aula. José Roberto Martins Segala, professor, obrigado por nos receber. Eu é que agradeço, Nelson. Muito obrigado pela oportunidade. O senhor tem que memória afetiva da sua escola, da fase inicial, se é no primeiro ciclo antigo, se é depois do ensino médio, daquela professora, do ensino, algo que ainda quando volta lá para a infância fala, isso me marcou por alguma razão? Na verdade, eu sempre estudei em escolas públicas, não é? E todas elas me trazem uma excelente recordação. A escola pública eu comecei aqui em Bauru mesmo, não é? E em 1956 foi quando eu comecei a estudar e fiz toda a minha carreira aqui pelos grupos escolares, depois pelo Instituto de Educação Ernesto Monte, e aí foi fazer vestibular em São Paulo. Eu queria fazer administração de empresas, esse era o meu sonho. E na ocasião eu fiquei como excedente, chamava-se excedente, porque eram 90 vagas, e eu passei em número 106. Então você ficava na expectativa de que 16 desistissem, né? Mas não deu 16. Vários desistem, ou porque são pessoas de fora, ou porque não se adaptaram, mas não chegaram a 16. E eu acabei não sendo aproveitado. Voltei para Bauru e naquele momento estava sendo iniciado o movimento de criação da Faculdade de Engenharia. Havia um esforço muito grande do prefeito Nuno de Assis, junto ao governo do estado, para criar a Faculdade de Engenharia. E aí um grupo de alunos, e eu me integrei a esse grupo, passou a percorrer o comércio pedindo dinheiro para a gente mandar telegrama para São Paulo, fazendo abaixo assinado para o governador. Recolhemos dezenas de milhares de assinaturas, está tudo encadernado, espero, ainda guardado lá na Unesp, porque bombardeamos o governador com isso, e o governador acabou autorizando o início da faculdade, e ela começou meio tarde, justamente porque demorou para ser concretizada. Nós começamos a faculdade já no mês de abril. Estamos completando agora exatamente o aniversário da criação, em 1967, da faculdade. E eu prestei o vestibular e fui aprovado, né? Então, me tornei aluno da primeira turma da Faculdade de Engenharia da Fundação Educacional de Bauru. É sempre difícil para o jovem escolher profissão. Lá dos 17, 18 anos da idade do menino, garoto José Roberto, por que engenharia naquele momento? Era a oportunidade como aqui? Eu disse a você, não era o meu sonho, eu queria fazer administração de empresas. E quando eu comecei a engenharia, comecei mal, com muita dificuldade, porque como eu queria fazer administração, cadeiras como desenho, por exemplo, durante o curso colegial, eu tinha abandonado, não interessava nada para administração de empresas. Eu foquei em ciências, em física, em matemática, em línguas, né, para poder ser aprovado na administração. Mas foi muito difícil o primeiro ano de engenharia por conta disso, né? Eram cadeiras ligadas a desenho, eu apanhei a beça para poder sobreviver a esse primeiro ano. Na sequência, começaram as disciplinas de produção. E aí, economia, engenharia econômica, estatística, matemática financeira, a administração, na cadeira não se chamava administração, chamava-se organização industrial. Aí foi pinto no lixo, como se diz, né? Eu nadei à vontade nessas disciplinas, me saí muito bem nas disciplinas, por isso fui convidado para ser monitor, que era o que se chamava na época, era o aluno que auxiliava o professor escolhia, virei monitor e quando me formei, a faculdade abriu concurso e eu consegui ser aprovado e
passei a ser professor da mesma faculdade onde eu me formei. Em 1972. Fevereiro de 72 eu completei. Por isso que eu estou com 51 anos de magistério. A lecionária a gente anotou aqui: Organização Industrial, Engenharia Econômica e Controle de Produção na Fundação Educacional de Bauru. Isso mesmo. Agora, em 72, a vida também lhe demarcou uma outra grande escolha. A gente fala de recortes e escolhas aqui, que também, coincidentemente, do ponto de vista histórico, completa toda essa trajetória de vida com a senhora Ana Cirema Maria Rodrigues. De quem estamos falando? Da minha esposa. Foi verdade. Nós começamos a namorar. Começou da primeira turma, não teve baile do bicho da minha turma. Não tinha quem fizesse o papel de veterano para nós, né? Então, nós fomos aproveitar o baile do bicho da Faculdade de Serviço Social. Como o Serviço Social naquela época tinha muita moça, e era vizinho da Fundação Educacional, porque a Fundação Educacional ficava na Vila Falcão, do lado da IT, né? As moças do Serviço Social foram até a Faculdade de Engenharia convidar os rapazes para serem os companheiros delas, né? Para dançar a valsa, para poder dançar a valsa, etc. e tal. E uma delas me escolheu e eu fui para o baile de bicho da Faculdade de Serviço Social. E ali eu conheci a Ana Cirema, né? E começamos a namorar e nos casamos em 72, né? Começamos a namorar em 67, né? E nos casamos em 72, assim que me formei. Temos 3 filhos maravilhosos, o Conrado, a Larissa e a Natália, né? São de 73, 75 e 77. Né? Então, isso foi o diferencial da minha vida. Agora, em 76, o senhor já estava com a família constituída, professor lecionando aqui, teoricamente a vida mais consolidada, já todo jovem nessa altura quer falar, poxa, agora deixa eu curtir com a família. O senhor foi se enveredar para a especialização em marketing na Universidade de Nova York com ela grávida, a esposa. Então, porque em 72 mesmo, a faculdade abriu um concurso para mandar professores para os Estados Unidos para fazer o mestrado, né? Eu fiz o concurso e fui aprovado. Mas eu estava na iminência de casar, e aí não dava, eu já estava namorando há 5 anos, noivo há 2 anos, e não dava mais para ir levar a esposa naquele momento. A bolsa de estudo era uma miséria, né? Então eu declinei, não fui em 72, não fui para os Estados Unidos. Tá. Depois, começando a trabalhar, juntando melhores condições, 76 apareceu essa oportunidade aí de fazer uma especialização na Universidade de Nova York, e aí a Ana Cirema foi comigo. Mas não sabia que estava grávida. Descobriu lá. Lá, né? Território americano. Então a gente fala que a Natália é americaninha, né? Mas foi lá que ela descobriu que estava grávida. Isso foi juntar ou associar marketing como um conhecimento novo junto à área que estava lá de engenharia e mais professor e andando, em andamento. Para você ter uma ideia, esse programa envolvia gente do mundo inteiro, né? Então você tinha que fazer um trabalho para poder ser aprovado nesse programa. E eles escolhiam o melhor trabalho para que eu ganhasse uma bolsa de estudos para voltar no ano seguinte. E eu ganhei o prêmio de melhor trabalho, né? E o problema todo é que no ano seguinte o governo do Brasil inventou um negócio chamado depósito compulsório, que para você sair do Brasil você tinha que deixar em dinheiro aqui parado, sem rendimento, a mesma quantia que você pretendia gastar lá. Quer dizer, inviabilizou, mesmo tendo uma bolsa de estudo. A Câmara Municipal de Bauru me deu um prêmio na ocasião por ter vencido esse concurso lá em Nova York. Professor Segali, em 78, como registra a história, só para analogia, a gente foi na Copa do Mundo da Argentina por causa do episódio lá com os chilenos, mas o senhor foi convidado naquela ocasião, só para botar na memória das pessoas, para ser diretor administrativo da então Fundação Educacional de Bauru. Exatamente. Eu fui, porque a minha cadeira era de administração, eu dava aula de administração na engenharia, né? E aí, em 78, houve o convite para ser o diretor administrativo da Fundação, o que significa comandar aí aproximadamente, já havia cerca de
quase 3.000 alunos na faculdade, porque já tinham diversas outras faculdades, né? Arquitetura, serviço, o Colégio Técnico Industrial, e tinha, enfim, uma quantidade muito grande. A engenharia já tinha 3 modalidades, civil, mecânica, elétrica, e aí tinha que comandar um grupo de uns 250, quase 300 professores e mais uns 300 funcionários, né? Esse era o grupo que eu comandava. E aí começou a ser difícil para mim, porque o que é bom para o aluno não é bom para o professor, não é bom para o funcionário. O que é bom para o funcionário não é bom para o aluno, não é bom para o professor. Então foi difícil conciliar, falar a língua deles e tal e coisa. E a minha formação era toda em ciência exata, né? Eu não tinha formação humanística. E aí eu quis fazer uma faculdade voltada para humanas, para poder aprender a lidar com pessoas, né? E a faculdade que se ofereceu naquele momento foi Direito. Fui fazer Direito só por causa disso. Só para poder ter um conhecimento na área de humanas que eu aplicasse na minha cadeira lá, no meu trabalho lá na Fundação Educacional. Nunca pretendi na vida ser advogado e nem exercer a advocacia. Você vê que a gente está falando de escolhas aqui. Para completar, me formei em 84. Eu comecei em 80, sim. Me formei em 84. 84, para quem não sabe, o Brasil estava numa crise tremenda, não é? E eu tinha uma empresa que fazia prédios industriais. E naquele tempo, a construção de indústria não tinha mais, né? Praticamente ninguém construía mais nada. Estava um período econômico terrível, né? A empresa não estava rendendo o suficiente, enfim. O pessoal viu como eu me desempenhava lá na faculdade de Direito e falou, por que você não faz um concurso? E eu falei, mas fazer um concurso para quê? Faz um concurso, não custa nada. E eu fui fazer o concurso, porque não... Qual era o problema de fazer um concurso? Nenhum, só que eu passei. Só que eu passei. Virei promotor de justiça do dia para a noite, né? Fiz o concurso do Ministério Público, eram 5.600 candidatos, eu passei em 12º lugar, né? Então... De repente, mudei de vida, não tinha outro jeito. Mas, para você ter uma ideia, nunca deixei de lecionar na engenharia. Continuou de 1986 eu pedi demissão. Quando eu entrei no Ministério Público, pedi demissão. Era necessário que fizesse isso. A faculdade não conseguiu arrumar professor para as cadeiras que eu lecionava, porque eu entrei em maio. Maio é complicado, o ano em andamento. Pediram que eu ficasse até o fim do primeiro semestre e mudar as minhas aulas para sábado, porque aí eu ficava em São Paulo durante a semana e sábado eu vinha para dar as aulas, né? E eu aceitei, então não saí, não aceitaram a minha demissão e eu continuei dando aulas aos sábados. Ficou bom para a faculdade não foi atrás de ninguém, né? E aí, no semestre seguinte, insistiram, não fica com o sábado, e eu fui ficando, até 2004. Teria algum sentido de associação? A vida, conhecimento é sempre importante, mas o senhor sai de uma área de lecionar e executar a engenharia, né? De um tempo tem os cálculos, os projetos, as ideias, e vai para um outro mundo do conhecimento, né? Onde as posições, as teses de direito são múltiplas, inúmeras, não é tal qual um projeto que se fizer o cálculo errado, como a ponte aqui, ela entorta ou cai. Como é que o senhor compararia essa experiência do mundo desse de projetos, cartesiano, e esse outro do mundo do direito que o senhor tanto tempo desempenhou? Então, se você tiver habilidade, elas se completam. Se você não tiver habilidade, elas se chocam, né? Mas com habilidade, você administrando esse paradoxo que você disse, né, é possível conciliar as duas coisas. Você consegue aplicar um raciocínio mais objetivo, mais pragmático, e analisar situações jurídicas com uma outra visão, entendeu? É interessante, Nelson, me dá 10 segundos para dizer para você o seguinte, eu estou precisando limpar muito a minha biblioteca lá, né? Até porque eu não tenho mais depois o que fazer com isso aí. E como eu não jogo nada fora, mostrei para você agora um jornal aí que eu fico guardando, né? Eu não jogo nada fora, eu tenho todo o material que eu usei no direito como promotor de justiça no começo da carreira. 1986, 87, todos os meus trabalhos estavam ainda guardados em forma de cópia.
E eu falei, eu vou ter que eliminar isso aí, mas para eliminar isso aí eu preciso dar uma lidinha. Nossa Senhora, eu perco horas lendo porque eu falo, mas que coisa interessante, como eu mesmo me autoelogio, né? Como é que eu consegui enxergar esse tipo de coisa? Porque eu conseguia fazer isso. Então, casos, por exemplo, de acidentes de trabalho, né? Ou então acidentes de rua, de carro, eu aplicava o meu conhecimento de engenharia também. Tá certo? Para poder analisar e ver como é que era, se estava certo ou não estava certo aquilo que estava sendo alegado pelas testemunhas, pela vítima e tudo mais. Então eu consegui juntar essas duas coisas, né? Foi interessante. Muito bom. Vou fazer alguns recortes no meio da nossa trajetória aqui. Como disse, dificílimo contar 50 anos, muito mais de magistério, em uma conversa de 30 minutos. Mas o que foi o Chopp em Pé? Então, eu tinha uma cadeira lá na faculdade que ensinava viabilidade econômica, estudos de viabilidade econômica, né? O estudo de viabilidade econômica é interessante. Você tem uma ideia, você fala assim, será que se eu montar uma farmácia aqui sei lá, no Meridota, eu vou ganhar dinheiro? O único jeito de saber isso é montar uma farmácia no Meridota e ver se você vai ganhar dinheiro. Só que se você não for ganhar dinheiro, você perdeu o dinheiro, você se estrepou. O estudo de viabilidade econômica ensina você a responder essa pergunta sem precisar implantar. Você faz no papel, você simula, mas para isso tem que ser uma simulação perfeita. Você tem que levantar todos os dados possíveis e imagináveis do que pode acontecer, analisar tudo isso matematicamente e chegar a uma conclusão de rentabilidade para esse tipo de trabalho. E nós fizemos inúmeros trabalhos de viabilidade econômica. E um desses trabalhos é interessante porque você veja o seguinte, hoje você ainda acha, eu estou falando de quase 50 anos atrás, não é? Então, naquele tempo não se imaginava você tomar um chopp na praia, tá certo? Havia. O sujeito levava um barrilzinho de chopp, né? Mas onde se acha esse chopp no meio de uma multidão de gente? Então nós fizemos um projeto em que nós tínhamos um copo com 3,80 metros de altura esse copo. E era uma imitação perfeita de uma tulipa de chopps em cima de um carrinho onde os barris estavam embaixo. Então, de qualquer lugar da praia, mesmo assim... Como se fosse um carrinho de sorvete vertical. Exatamente. De qualquer lugar da praia, acima de barraca, acima de guarda-sol, você ia enxergar ele lá, falar, opa, olha o chopp ali, né? Essa era a ideia de fazer isso, entendeu? E foi muito bom, foi muito bom. O problema todo é que nós estamos no Brasil, né? Toda vez que a gente queria colocar em algum lugar, era pedido dinheiro pra gente. Um dos caras mais corruptos que eu já vi na vida foi o prefeito do Guarujá, né? E depois ele acabou sendo preso, inclusive, aquele prefeito, né? Era um corrupto, miserável. Quando ele viu, ele autorizou a gente colocar na praia. E foi um sucesso medonho. O chopp saía geladinho, a 4 graus, no sol, porque o carrinho era todo isolado em polipropileno. Era uma coisa muito bonita, lúdica, muito bem feita. E estava muito bem construído também. E ele, quando viu o que isso ia render, né, ele pediu 30% para o bolso dele, para autorizar a gente colocar o carrinho na praia. E aí foi difícil, a gente foi tentando de outras maneiras e tal e coisa. Levamos esse carrinho para Porto Seguro, fizemos uma série de coisas. Até em Barra Bonita aqui esse carrinho esteve. Depois usamos aqui em algumas inaugurações, né? A inauguração aqui onde hoje é a Unimed, ali chegou a ser uma revendedora de carros, tá lembrado disso? Tá. Onde é a Unimed? Então, na inauguração da revendedora de carros, nós pusemos 2 carrinhos. Ali foi um sucesso, né? Mas não acabamos não tirando proveito econômico disso. Agora, de histórias que tem inúmeras, né? Do período da faculdade, do tempo que não tinha AutoCAD, né? Hoje o engenheiro entra, Sim, tem um programa de software, por isso faz que eu estou dizendo, cálculos. nós estamos falando de um tempo completamente diferente, né? Totalmente na mão diferente. com as ferramentas ali. Totalmente diferente, né? Agora, certamente tem inúmeros registros. O senhor contava para a gente, por exemplo, que quem conhece o terminal, a estação rodoviária de Bauru hoje está no cruzamento da Nações com a Nuno, mas não era assim. O Jurandir Bueno projetou a estação rodoviária de Bauru naquele terreno que fica bem no pé do fórum, onde hoje se instalam circos ali, coisas desse tipo, à margem da Nuno de Assis, não é?
E os nossos alunos fizeram um trabalho mostrando que ali era inviável. Aquilo poderia montar, mas depois, no futuro, ele ia estrangular, ele não funcionaria. Com o desenvolvimento da cidade, com o crescimento, ia causar o caos ali para o trânsito na região e tal e coisa. Isso era um trabalho escolar. Mas o filho do engenheiro Edmundo Kobe, que era prefeito, o filho dele estudava na faculdade e tomou conhecimento pelo colega dele que fez o trabalho daquele estudo. E pegou e contou para o pai dele. O pai dele me pediu o trabalho, se eu podia mandar o trabalho para ele. Tanto que eu não tenho esse trabalho, porque eu entreguei na mão do prefeito e nunca mais voltou. E era um trabalho onde, veja como que nós dissemos, né? O trabalho provava que aquilo não era um bom negócio. Não provava que era um bom negócio, provava que não era um bom negócio. Baseado nisso, o Edmundo vetou a construção do terminal ali e determinou a Joinville que procurasse outro terreno e aí acabou sendo onde hoje ele está funcionando. Em 1992, o professor José Roberto começou a lecionar Direito Constitucional na Faculdade de Direito de Bauru, depois de ter graduado, iniciado no ambiente da nova Constituição de 88, estava ali fresquinha, e aí veio exatamente a matéria constitucional. Se a gente olhar para o tempo agora e olhar para a chamada Constituição Cidadã, né, e todas as nossas histórias curtas, porque 30, 40 anos em direito é nada do ponto de vista histórico, né? Naquele ambiente, o que o senhor destacaria hoje desse desafio de ir para a sala de aula falando daquela efervescência toda, aquele ânimo, inclusive, que tinha em torno, nossa, nós temos uma nova Carta Constitucional que vai dar todos os direitos para a sociedade? É exatamente isso, né? Nós saímos de um período militar, não é? Onde um monte de liberdades foram cerceadas, houve muita dificuldade, principalmente no ambiente estudantil, que era um ambiente refratário a esse tipo de coisa. E quando surgiu a Constituinte e a Constituição de 88, aquilo criou um ânimo novo, um sangue novo, né? E aí, nesse entusiasmo, é que a gente passou a mostrar para os alunos, se bem que naquele momento a Constituição era uma, hoje é outra, né? A Constituição americana, que tem 300 anos e 3, 4 modificações, a nossa é 3, 4 modificações por mês, né? Você não consegue nem gravar a Constituição nossa de tanto que mexem nela, né? Mas naquele momento, naquele estado de entusiasmo, né, foi muito gratificante passar essa mensagem para os alunos e ver, né, que isso aí poderia nos dar um futuro melhor e nos garantir um progresso e um desenvolvimento grande. Todo mundo acreditava isso naquele momento. Guardado 20, 30 anos depois, esta esperança que ficou dessa geração lá, da redemocratização, junto com o mesmo período quase coincidente histórico-político, com a nova Constituição, satisfaz aqueles anseios do período? De jeito nenhum, em hipótese nenhuma. Eu teria extrema dificuldade de lecionar direito constitucional hoje, eu não saberia nem qual é o direito constitucional que está valendo. Até porque aquelas coisas clássicas, o direito constitucional, Nelson, não foi invenção nossa, isso é uma coisa que já existe há muito tempo em todo lugar e sempre funcionou bem, não é? Desde que ele seja respeitado. O direito constitucional é nada mais, nada menos que a lei fundamental do Estado. É com base nela que todo o arcabouço jurídico é construído. Você não pode ficar retalhando o direito constitucional, mexendo nele a toda hora. É importantíssimo, né, que ele tenha estabilidade. E nós não respeitamos isso aqui, né? Os nossos políticos, eles atendem os interesses pessoais e vão alterando a Constituição a seu bel prazer, inclusive tornando ela até mesmo inconstitucional quando você compara com outras constituições. Professor Segarra, provavelmente o senhor deve ser um dos poucos, se não o único, um dos poucos com certeza, que foi ao mesmo tempo professor, mestre, lecionou nas duas faculdades de engenharia, importantíssimo, e diretor, e depois em 99 também professor, diretor na outra área de direito. Isso é interessante, então. Em 99, eu recebi um convite para ser o diretor da Faculdade de Direito de Bauru. E naquele momento eu recusei, porque, veja bem, eu conhecia bem a faculdade e a faculdade tinha um problema. Era uma faculdade privada de uma família, que era dona da faculdade.
E, evidentemente, a família interferia na administração da faculdade. Você era o diretor nominalmente, mas você não conseguia ser diretor. Quem eram os diretores eram os membros da família Toledo e ponto final. Então, quando me convidaram, eu disse que não aceitava. E aí eles disseram, não, mas nós queremos e tal e coisa. Eu digo, eu posso aceitar numa condição, se eu for o diretor. Se eu tiver liberdade de fazer as coisas aqui, se eu tiver liberdade de contratar professor, se eu tiver liberdade de dispensar professor, então aí, de fato, mexer no programa, de fato de direito, aí eu aceito. Eles disseram para mim assim, tudo bem, a gente aceita com uma contraproposta. Qual? Você não se meta na área financeira. Está fechado. Então o aluno chegava para mim e falava assim, professor, estou com dificuldade, não posso pagar esse mês, vai conversar com os Toledo. Era lá com os Toledo que ele resolvia o problema financeiro. O resto era tudo comigo. Isso durou 6 anos e funcionou bem. Por 2 vezes nós tiramos a nota A, o conceito A no provão do MEC, que era um conceito importantíssimo naquela época, né? Nós fomos muito bem. Nós chegamos a ter 8 turmas de direito começando o curso por ano. Havia um movimento muito grande e tal e coisa. Em 2006, não quero entrar no mérito, houve um probleminha qualquer e aí eu me afastei. Porque o professor Segala fazia com que as provas nunca fossem iguais. Esse é um orgulho meu, dá um trabalho que você não queira saber, Nelson. Os alunos são... Eu me lembrava do meu tempo de aluno, né? Meu tempo de aluno foi muito criativo, sabe? A minha turma, por ser a primeira turma da faculdade de engenharia, fazia coisas do arco da velha, né? Nós tínhamos professores, por exemplo, que vinham de São Paulo ou vinham de São Carlos dar aula aqui. Como nós não tínhamos nada aqui, não tínhamos coisa nenhuma, não tinha gráfico, não tinha nada, eles traziam as provas de lá. Ao descobrirmos isso, nós passamos a nos cotizar, pagar passagem, mandar um aluno lá, pegar a prova antes lá, trazer para nós aqui, entendeu? Então a gente fazia miséria nesse nível. Isso fez com que quando eu comecei a lecionar, eu percebesse que eu precisava tomar alguma providência. Então comigo não tinha esse negócio. Os meus 3 filhos foram meus alunos. A minha mulher levantava de madrugada para mexer na minha coisa, nas minhas bolsas e tudo mais, para descobrir a prova para dar para eles. E eu não deixava ela fazer isso, eu nunca deixei. Nem os meus filhos não sabiam a prova que eu ia dar. O senhor usava uns nomes fictícios no meio do caminho para ver se o pessoal sabia mesmo. Para não ter problema, né? Eram nomes inventados, sempre de maneira divertida, os alunos achavam muito divertido isso, mas não havia... Porque é difícil você falar assim, Pedro Paulo matou a golpes. Poxa, Pedro Paulo às vezes é um aluno, às vezes é o pai de um aluno. Então eu nunca usei nome de ninguém. Né? Eu inventava nomes que não tem comparação com coisa nenhuma. Né? Então, era isso que tornava a prova diferente também. E por que Segala até hoje? E não tinha repetição de prova, isso que você disse. Toda prova era uma prova nova. E por que até hoje, quando o senhor encontra com frequência, com 50 anos, né, de magistério na rua, eu nunca fui Barrabás? Então, era interessante, né? O meu critério de corrigir as provas, não é? Eu explicava antes para os alunos. Eu dizia assim, se eu puser um C, é porque está certa. E você ganhou 2 pontos, que é o que valia. Se eu puser o C e cortar na beirada, eu cortei um pedacinho, então é 1,5. Se eu cortar no meio, aí é meio. Se eu cortar no começo, é só meio ponto. Se tiver errado, eu risco, entendeu? Se tiver muito errado, eu cruzo. Agora, se ao ler a sua resposta, eu cair de costa da cadeira, eu vou escrever Barrabás. Então era isso que eles brincavam. O senhor não... Ô, professor, fui mal no seu povo, mas não tem nenhum Barrabás, né? Porque o Barrabás era uma maneira de dizer para ele, você inventou um negócio aqui que não existe. Feio demais. Feio demais, né? Horroroso. Mas não tirava ponto, né? Ele simplesmente não ganhava ponto, né? Mas ele não tirava ponto dele de jeito nenhum. O que o Segala, jovem, ao longo do tempo, gostava de fazer fora da sala de aula? Era o tênis já naquele período, não depois? Eu comecei o tênis muito cedo, né, Nelson? Eu fui campeão brasileiro de tênis com 10 anos de idade, bicampeão com 11 anos de idade e depois tive uma carreira grande até entrar na engenharia. Naquele tempo, o tênis era absolutamente amador, né? Você não ganhava 1 centavo. E era proibido, se você disputasse um campeonato que tivesse prêmio em dinheiro, você era eliminado do circuito.
Então não existia, né? E aí ou eu ia continuar jogando tênis ou eu ia fazer engenharia, né? Então parei. O tênis parei nesse sentido competitivo. Assim que entrei na faculdade, parei com o tênis competitivo. Passou a ser o tênis apenas recreativo. Depois eu tive um acidente, infelizmente um acidente grave de automóvel, e aí fiquei com uma série de limitações que não me permitem nem mais brincar. Brinco um pouquinho só, né? Mas não dá mais para entrar numa quadra e disputar uma partida ou coisa desse tipo. Então, paciência, ficou assim. Mas hoje a minha brincadeira favorita é jogar snooker. Isso que eu ia perguntar, se aquela jogadinha de efeito na bola de tênis, eu sei que é um esporte completamente diferente, mas ajuda um pouquinho para botar... Pode ter certeza que sim. O efeito, snooker, pouca gente sabe disso, mas o snooker é um jogo matemático, né? O snooker não tem erro. Ele é matemático. Se você bater a bola aqui, para ela bater aqui, ela vai cair aqui. Física. Não tem como, é física, é matemática, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O que você precisa é saber onde bater. Se você bater no lugar certo, você vai derrubar a bola sem sombra de dúvida, né? Então, isso para mim é muito criativo, né? Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa lá e acabo me divertindo. Segalo, o número, o dado, a história, a trajetória é robusto por si. Eu não preciso ficar fazendo eloquência. O que significa para os seus 50 anos de sala de aula de magistério? Foi um orgulho muito grande, porque, por exemplo, a turma de 73, formada em 73, está comemorando 50 anos agora. Vieram me buscar aqui em Bauru para participar como professor homenageado da turma de 73. Eles fizeram uma festa em Águas de Lindóia, né? Tá aí até anunciado no jornal e tudo mais. E eu não pude ir, Nelson, porque a minha turma fez a comemoração aqui também, na mesma data, né? Comemoraram aqui, a turma de 72 comemorou os 51 anos deles. E aí eu participei aqui, acabei não participando lá. Mas se você pegar o convite, você pegar os e-mails que eu recebi, você pegar toda a correspondência minha, começa com mestre. Ora, essas pessoas hoje estão com 70, 72, 75 anos de idade. Não precisava mais me chamar de mestre, né? Mas é o relacionamento que eu criei. Entendeu? Então isso me dá um orgulho que não tem tamanho, é uma coisa maravilhosa na minha vida. Se quer me deixar feliz, me chama de professor. Eu nem lembro que me chamar de doutor, de promotor, não, me chama de professor, estou feliz da vida. Que fração que está em você para sempre de um pedaço que a gente carrega na trajetória de José Antônio e Maria? Foram fundamentais, Nelson, porque a educação naquele tempo era uma educação que era cuidada pelo pai e pela mãe, né? Hoje em dia, os pais delegam isso para os professores, se é que o fazem, não tem a mesma preocupação. Não era o caso. Meu pai e a minha mãe foram pais presentes, pais que estavam ali nos acompanhando, participando. Para você ter uma ideia, quando eu ganhei o Campeonato Brasileiro de Tênis, pela primeira vez, foi em Belo Horizonte. E eu fui sozinho com o seu Cláudio Sacomandi. Só eu e ele, meus pais nem sonhavam com tênis nem nada. Mas eu virei campeão brasileiro. No ano seguinte, o campeonato era em Blumenau, Santa Catarina. Nelson, nós estamos falando de mais de 60 anos quase. As estradas eram impraticáveis, a maior parte das estradas era de terra. Pois o meu pai e minha mãe botou todos os filhos no carro e me levou lá para Blumenau para disputar o campeonato, né? Os pais presentes. Fomos lá, a federação dava ônibus, avião até para ir, eu era da federação, né? Porque eu era o campeão, mas meus pais fizeram questão de me levar até lá e eu fui campeão de novo lá em Blumenau, né? Então, eram pais muito presentes e eu tenho muita satisfação, muito orgulho. Minha mãe era professora, era filha de professora, né? Minha avó Laurinda foi professora do Pelé, você já viu eu contar essa história aqui, né? E tudo mais. Então, é uma família que tem uma ligação muito grande com o ensino, foi muito importante. E como o senhor vê nessa fração da história, as frações de Conrado, Larissa e Nathalie? Esses são os meus orgulhos atuais, né? Porque são o meu futuro, né?
eu plantei neles, eu espero colher ainda, estou colhendo, né? E espero continuar vendo a colheita, porque são filhos maravilhosos, me deram netos maravilhosos, tenho 4 netos maravilhosos, né? A neta mais nova vai fazer 15 anos agora em agosto, né? Então já estão mais ou menos criados. A primeira neta está no 4º ano da faculdade de medicina. Então é só orgulho, né? Todos eles estão muito bem colocados, todos eles formaram-se com brilhantismo em faculdades. A Larissa, por exemplo, fez 2 faculdades ao mesmo tempo. Cursava Direito de manhã e cursava nutrição à noite, né? E direito era mais porque achava que tinha que me agradar. Eu nunca insisti com o filho meu, mas acho que na cabecinha deles, eles achavam que eu ia ficar feliz se eles fizessem direito. Mas a vocação dela era nutrição, fez mestrado em nutrição. Então, eles têm também uma vida bastante produtiva. Eu anotei aqui para não deixar de esquecer, o senhor foi, lógico, promotor público durante muito tempo, embora a gente esteja caminhando o traço do magistério aqui, o Tribunal de Júri deve ser um grande aprendizado. Sem dúvida, sem dúvida. O Tribunal do Júri, para mim, foi uma tranquilidade, porque o exercício do magistério, naquela época inicial, as salas tinham 120, 130 alunos. Você dominar 130 alunos numa aula, fazer com que eles prestem atenção, não é para qualquer um. E eu desenvolvi técnicas para prender a atenção deles, entendeu? Para fazer com que eles me acompanhassem e acompanhassem o que eu falava o tempo todo e tudo mais. Quando eu fui para o Ministério Público e passei a ter júri, o júri é isso, né? O júri, infelizmente, o júri é um teatro, né? Porque o juiz não é o juiz são os jurados, e os jurados são leigos, tá certo? Então, o juiz não, o juiz vai pelo direito, o jurado vai pelo que você convence ele. Se você convencer o jurado que o sol é gelado, pronto, ele dá voto para você. E aí é uma habilidade que eu tive sempre muito cuidado de não exercer em desfavor do réu. Ou seja, eu tinha capacidade de convencer que o réu era culpado sem que o réu fosse culpado. E eu nunca fiz isso na vida. Tenho um orgulho enorme. Muitas e muitas vezes eu pedi a absolvição do réu, porque eu estava convencido de que não havia provas suficientes para poder fazer uma condenação segura e eu tinha que botar a cabeça no travesseiro em casa, não ter condenado injustamente alguém. Agora, quando eu estava convencido que o sujeito era culpado, então a minha capacidade de convencimento dos jurados era muito grande, não tinha dúvida nenhuma. Nessas histórias deste trecho também importantíssimo da vida, imagino que nessa relação emocional, da estratégia, do conteúdo, do que está nos autos ou não, o senhor deve ter pegado inquéritos ainda na origem, olhando e falar, puxa, mas esse cidadão aqui fez uma lascada, né? A gente fala outro palavrão lá em Itaberá, né? Tipo, meteu os pés pelas mãos, mas não me parece um sujeito ruim. E aí, como fica essa questão? Não vou nem falar do cara que tirou a galinha do vizinho para fazer uma galinhada. É como eu disse para você, essa é a hora que eu aplicava alguns conhecimentos que não são os conhecimentos necessariamente jurídicos, né? A minha formação religiosa influenciava bastante também, de entender que tem determinadas circunstâncias. Nelson, eu sempre falei para os alunos, há crimes que eu digo, jamais cometerei. Se me acusarem, pode ter certeza que é mentira. Tem outros que não. Tem outros que se falar, Segarra cometeu crime, você fala, é bem possível mesmo, entendeu? Por quê? Porque é circunstância da vida, tá certo? É circunstância, você não tem jeito, de repente naquele momento você acaba fazendo. Quantos de nós não se distraem no trânsito, né? Por isso ou por aquilo, tá entendendo? E de repente, às vezes Deus nos protege, né? Eu me lembro que eu estava levando coisas para o casamento da minha filha no carro e de repente deu uma brecada, aquele bolo ia desmanchar, eu larguei tudo e segurei o bolo. Eu poderia ter atropelado alguém naquele momento ali, entendeu? Graças a Deus não aconteceu nada, né? Mas outras pessoas poderiam fazer e você tem que entender que isso não é porque o sujeito quis ou culpado ou coisa desse tipo. E isso foi muito importante para mim. Tanto que quando eu vim para Bauru, as pessoas falaram, não vá para Bauru,
Porque você mora em Bauru, você é conhecido em Bauru, você tem uma vida em Bauru, vai ficar difícil você condenar. Nunca tive problema. Teve amigos meus, filhos de amigos meus, que eu condenei. Porque eu falei para eles, olha, é melhor que caia comigo, porque ele vai receber o justo. Ele vai receber exatamente o justo. Pergunto muito para mim, você não tem medo do que você fez? De jeito nenhum. A primeira pessoa que reconhece que estava errado e que mereceu é o preso. O preso usa aquela frase, a casa caiu, né? Porque ele sabe que ele vai fazer bobagem até o momento em que vão pegar. Aí, paciência, me pegaram. Agora é aguentar. Ele aceita, desde que ele receba o justo. Se ele merece ser condenado a 3 anos, não condene ele a 6. Aí ele vira fera, entendeu? Mas se você condenar ele a 3, que é o que ele tem que receber, pronto, acabou. E eu sempre falei isso para os presos. Eu visitava a cadeia e falava, o primeiro sujeito que quis colocar você aqui sou eu. O primeiro sujeito a defender os seus direitos sou eu. Se começarem a servir lavagem para você comer aqui, se não deixarem você tomar banho de sol, me avisa. Porque é direito do preso. Nós não temos que castigar o preso. O castigo do preso é ser preso. Não é comer lavagem. Entendeu? Também não precisa comer à la carte. Mas a comida tem que ser limpa, tem que ser decente. Tá certo? Não tem por que você tratar o preso como um animal, né? E muitas vezes ele é tratado como animal e isso depois reflete na sociedade, né? Ele volta pior, né, do que ele foi para a cadeia, né? Então esse é um problema muito sério. Se eu der um giz para o senhor aqui agora, não só simbolicamente, o que o senhor diria com ele na mão? Que é exatamente esse o instrumento de trabalho meu, porque eu sou desse tempo, né? Hoje, por exemplo, eu já estava enfrentando dificuldades, Nelson. Esse negócio de PowerPoint e não sei mais o quê. Eu ainda trabalhei com slide, né? Até slide eu fui lá, mas eu era professor eu brincava muito, cuspe e giz, né? É falar e anotar, escrever, né? Hoje em dia, com o computador facilita muito, os meus alunos, eles sabem disso porque usam isso até agora. Não estou mais dando aula para eles, mas não tem um dia que eles não me mandem um e-mail pedindo uma aula minha, porque estão todas gravadas. Eu dava aula e fazia aula no computador. Eles recebiam a aula impressa depois, entendeu? Então, esse tipo de facilidade eu tive. Mas enquanto foi possível, usei muito o giz para poder dar aula. Engenharia todinha com giz. Eu vou mencionar aqui, senão eles vão ficar devidamente aborrecidos, que em 2006, ao deixar a direção da faculdade lá de Direito, o senhor aceitou o convite para lecionar Direito Penal nas Faculdades Integradas de Bauru, a FIB, onde atuou como professor até 2022. Foi, eu mal deixei a IT, né? Deixei a IT em julho e em agosto eu já estava lecionando na FIB Direito Penal, né? Foi complicado porque o direito constitucional estava todo preparado, né? Mas direito constitucional já tinha professor na FIB. E o convite foi para penal, como eu trabalhava na área penal, só que eu tive que preparar todas as... Foi um período difícil, Nelson, porque você ser promotor de justiça, você dar aula na faculdade, foi quando eu fiz o mestrado, né? Em Direito, né? Eu já tinha feito engenharia, mas fiz em Direito, e aí não tem tempo para mais nada, né? É uma loucura, né? Então, mas foi bom. José Roberto Martins Segalo, obrigado, você do Câmara Livre. Hoje viu que a gente conversou não com o representante popular que você escolheu aqui para o mandato de vereador, mas sobre a trajetória, sobretudo dentro da sala de aula, que é nobre por si só. Mas eu vou contar uma historinha de 10 segundos para você, Nelson, que pouca gente sabe, né? Antes de entrar na faculdade, um grupo de amigos meus, 3 amigos meus, resolveram fazer concurso para oficial da Força Aérea. E eu fui acompanhá-los, né? Tá bom, então vamos para São Paulo. Não existia o aeroporto internacional de Cumbica, lá funcionava uma base aérea da Força Aérea Brasileira. Então nós ficamos hospedados na base, né? E fizemos, foi a primeira vez na vida que foi feito um coisa com computador. A correção era você tinha que passar um lápis HB preto, né, para marcar a coisa, era papel perfurado, né? Eu fiz aquele exame para oficial da Força Aérea acompanhando os meus amigos, né? Eles foram reprovados e eu fui aprovado, né? E não era uma coisa que eu pretendia, né?
Então, eles me mandaram 5 telegramas convocando para me apresentar para o exame médico. Eu tenho guardadinho, mostrei para meus filhos ainda outro dia, guardadinho ali. E eu falei, não dá, a vida militar, aquela semana de acordar com corneta de manhã e não sei o que. Eu falei, não é para mim, isso aí não é para mim, não. Mas foi um primeiro concurso que eu venci na vida, foi para oficial da Força Aérea. Poderia ter sido piloto aí no então, caminho. Poderia ter ido para Campos dos Afonsos lá e ter virado um piloto. Muito obrigado por ter feito o recorte conosco. Que isso, foi um prazer. Foi um prazer, muito obrigado. O Câmara Livre conversou hoje com os 25 anos da TV Câmara, coincidentemente na retração da história, com 50 anos de magistério de José Roberto Martins Segala. Até o nosso próximo encontro.